só Por me favor, despedir. Alexandre. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, tá? Desculpe se eu me estendi muito ou se eu pulei, porque na história a gente é ruim quando a gente pula partes, assim, mas o tempo é bem curto. Então eu aguardo vocês se quiserem ir para outra sala lá. Obrigado, pessoal. Então, Laércio, eu já te vi online. Não sei se tu poderia te manifestar, por favor. Laércio? Laércio, teu microfone está fechado. Obrigada, Cíntia, que eu não estou vendo o microfone dele. Deu? Deu, maravilha. Obrigada. Laércio, tudo contigo. Muito, muito obrigada pela tua presença. Vai ser um prazer te ouvir. Nosso combinado com os participantes nessa sala é o chat está fechado, tá? Eles têm um formulário para fazer perguntas no final e caso eles queiram, durante a tua fala, fazerem perguntas para ti ou te questionar alguma coisa, eles abrem o microfone e falam. Tudo bem por ti? Oi, bom dia. Primeiramente, queria agradecer também pelo convite. Sei que nesses tempos agora é difícil ter uma conversa, uma roda de conversa presencial com os, com os integrantes, com os alunos, com os professores, porque isso é uma experiência, digamos, única, cada encontro. Mas como esse tempo atual não permite isso, esse contato agora mais de perto, mais cara a cara, então a gente está se acostumando também a fazer esse contato à distância também. Para mim é Uma novidade coisa para a nova gente, também. né, Laércio? Eu vou te pedir, por favor, que tu te Sim. apresente, que tu nos fale, porque eu sei, o professor Clinton sabe, que não está nessa sala, está na outra, mas os alunos não te conhecem. Se tu pudesse falar quem tu é, qual é o teu trabalho, toda a questão indígena que tu traz, então, por favor, se tu puder começar a tua apresentação por isso, eu te agradeço, e aí depois ir para a questão de o que é ser indígena. Tá? Obrigada. Ok. Não, no início eu queria dar só um relato sobre essa experiência, mas aí eu me apresentar depois. Eu já estou acostumado também com isso. Eu trabalho em escolas, digamos, da cidade. E, tá, para quem não me conhece, eu sou Laércio Gomes, sou da etnia Guarani, sou estudante de História na URGS, faço licenciatura e tô nos meus últimos semestres agora, tô no meu estágio do ensino médio agora. E eu acho que, para começar, também é importante dizer que, assim como, digamos, a sociedade, de uma forma geral, evoluiu e se adaptou ao tempo, os indígenas também fez o mesmo também, com a nossa cultura. A gente vem se adaptando, vem, digamos, resistindo a esse contato que há mais de 500 anos a gente vem vivendo. Então é importante se dizer um pouco também sobre isso para a gente começar sobre os estereótipos criados no entorno do indígena. Então isso acho que é muito importante a gente começar por isso agora, porque no momento que a gente cobra, por exemplo, eu sou muita gente dizendo, nossa, o indígena usa celular, o indígena usa roupa, o indígena usa carro. Pois então, a gente está nesse tempo com vocês também, então a gente vem evoluindo, vem se adaptando a esse novo, digamos, mundo. Então, eu acho que, digamos, para começo de conversa, isso é, é importante se dizer também, porque
que o meu papel também como um indígena guarani também é, digamos, abrir mentes de futuros professores, por exemplo, os meus colegas da faculdade também. Eu converso muito com eles, eu participo em escolas para ter uma conversa, digamos que cara a cara com os alunos, para mostrar que cada sociedade, cada indivíduo também vem evoluindo através do tempo. Então, acho que isso é muito importante. Então, acho que minha presença também na universidade também, por si só, é um ato político também, porque a gente vem ocupando nossos espaços, vem ocupando lugares que a gente não frequentava antes, onde o indígena estaria um tabu. Então a gente vem quebrando os tabus, a gente vem vendo indígenas se formarem no ensino superior, depois voltar na comunidade deles e, digamos, de alguma forma, contribuir com essa comunidade. Então eu acho que comigo não é diferente. Eu venho, acho que vai fazer 4 anos já que eu estou na universidade. Para mim é uma coisa nova. Antes, para mim, eu não fazia ideia de como que era a cidade. Digamos que nem era meu objetivo também estar na faculdade antes, quando estava terminando o ensino médio, nem pensava em estar aqui. Mas no momento que eu comecei a entender que a presença da minoria dos indígenas, tanto dos negros e dos pobres, de alguma forma precisava de lutas, de militantes. Então aí eu me envolvi e me joguei de corpo e alma, digamos assim, né, nessa causa, nessa luta, porque eu acho que não é só minha também, mas eu venho defendendo, sim, as demandas e nossos direitos que, digamos que historicamente foi negado. Então, eu acho que também ser indígena agora, nesse tempo atual, é também se envolver com essa política de Estado, com nossas demandas. Então, eu acho que isso é de extrema importância. E eu acho que a gente vai, digamos, como falei antes, a gente vem desbravando esses novos conhecimentos, porque eu me considero um desbravador, porque logo adiante meu neto vai estar também numa universidade onde todo mundo, digamos, que tem direito a entrar. Então, eu acho que nesse primeiro momento eu queria falar isso. Aí depois posso responder nas 3 perguntas, aí depois eu continuo nas 3, aí a gente vai assim, para não falar demais também, porque se me deixar falar demais, eu falo demais. Estamos aqui para te ouvir, Laércio, mas, pessoal, alguém tem alguma pergunta? O pessoal é tímido às vezes para abrir o microfone, tá? Sim. Então, eu faço eu uma pergunta, então, porque eu tenho acesso às perguntas que foram feitas pelos alunos já. E uma das perguntas são, na verdade, eu vou te trazer 3 perguntas que se direcionam direto à questão indígena. A primeira delas é sobre a expressão programa de índio. Quanto ela é ofensiva, como é que tu te sente em relação a ela, o que tu tem a dizer para as pessoas sobre essa pergunta? A segunda pergunta que eles passam, desculpa, eu vou te fazer as 3 de uma vez, tá, porque eu não fico te interrompendo, é sobre a expressão bugre. Também, se tu acha ofensivo, também como a gente pode. E a terceira opção é como a gente... A terceira pergunta é como é que a gente pode saber se daqui a pouco a gente está sendo, sem querer, ofensivo com uma pessoa de origem indígena e a gente se refere à origem como índio, como indígena, como de origem indígena, como é que é o jeito correto de não ser ofensivo quando tu te refere à etnia dos índios? Então, são essas 3 perguntas. Se tu puder nos responder, Laércio, eu te agradeço. A primeira pergunta é sobre programa de índio? Sobre a expressão programa de índio ou indiada, que é uma daquelas expressões que é bastante pejorativa, porque ela usa o índio como uma coisa estranha, uma coisa ruim.
Então, como é que tu te sente em relação a quando tu ouve alguém usando essa expressão? Pois então, como falei antes, antes desse contato com a cidade, com a universidade, eu não fazia muita ideia de que a gente, digamos que, saindo fora da aldeia, a gente, de alguma forma, sofria muito preconceito. Porque também o preconceito não é só feito através de atitudes, então também é feito através de gestos. Também, isso eu aprendi também com o tempo. Porque não é somente tu falando ou demonstrando algo que tu está sendo preconceituoso, também com gestos, também tu tá fazendo isso. Então, acho que a primeira coisa que também que a gente vem tentando desconstruir também é esses estereótipos criados através do tempo sobre os indígenas. Então, acho que esse termo índio também a gente tem que se perguntar também o que é ser índio, o que é índio, na verdade. Porque a gente pesquisando que a palavra índio, digamos que tu vê ali no Google que é um elemento químico da tabela periódica, então já nesse sentido já tem um grande erro ali, sabe? Então, qual é a maneira certa de nós a uma pessoa de origem indígena? Oi? Sim. Então, eu acho que o termo mais correto é indígena. Então, índio, acho que generaliza muito e quando tu vai tratar de uma certa etnia, tu diz que é do povo Guarani, ou do povo Caigangue, ou do povo Charrua, ou do povo Xocan. Então, quando se referir ao indígena, sempre use digamos, esse termo assim, o povo povo tal, povo daquilo, povo disso e tal, não como um índio, sabe? Isso generaliza muito porque são várias etnias, várias línguas faladas aqui no Brasil, mais de, às vezes, se eu não me engano, para a última pesquisa do IBGE, são quase 200 povos, mais de 200 povos indígenas aqui no Brasil e mais de 200 e, se não me engano, mais de 230 dialetos falados aqui. Então, quando a gente usa o termo índio... Desculpa, é como se fosse, então, 200 nações, né? 200 países diferentes. Exatamente isso. Então, quando a gente usa essa palavra índio, a gente generaliza bastante. Por isso que eu também não uso essa palavra, digamos, brancos, entre aspas, brancos, porque é um monte de pessoas com suas individualidades, várias sociedades. Então, como eu não gosto dessa palavra brancos, também eu não gosto também dessa palavra índios, porque, como eu falei, isso generaliza bastante. Então, quando a gente vai se referir a uma certa sociedade indígena, a gente chama de povo Guarani, de povo, como eu falei, Xocan, Guarani e etc. Acho que, respondendo a primeira pergunta, seria isso. E a segunda, eu não me lembro. A segunda foi sobre a expressão bugre. Bugre, também. Essa expressão eu ouvi acho que nas primeiras semanas que eu entrei na faculdade, estava conversando com um professor, porque eu li um livro, acho que até não me lembro o título do livro, mas tipo, vi nessas palavras o indígena retratado como bugre. Bugre, aí eu pesquisei mais a fundo o que seria digamos, essa palavra bugre, o que ela diz. Aí eu fui ver que bugre ou bugreiro significava, tipo, aqueles caçadores, ou, digamos, que captavam indígenas, ou algo do tipo para escravizar e tal. Eu acho que bugre, de uma forma geral, como a gente vem vendo, acho que também é uma palavra pejorativa, como tu já mencionado. Então, chamar um indígena de pobre ou, sei lá, daquilo é uma ofensa muito grande, porque, claro que às vezes as pessoas falam
na inocência, ou sabe, não pesquisa aquilo ou aquilo, mas eu acho que, principalmente nisso, que é o nosso papel também de falar o que significa cada palavra, cada expressão para as pessoas. Então, acho que no momento que a gente fala e a gente tenta, digamos, explanar as pessoas para esse novo, digamos, essa nova visão. Então, acho que o meu papel também é isso, dentro da faculdade, nas escolas, da sociedade não indígena, no geral. Deixa eu te perguntar agora uma coisa por absoluta curiosidade minha. Essa não foi uma pergunta que foi feita. Tu sabe falar a língua do teu povo nativo? Sim, sim. Tu poderia falar alguma coisa pra gente? Que eu acho línguas uma coisa fantástica. Então, tu poderia nos falar alguma coisa? Vou falar bom dia na minha língua. Fantástico. Jaludo. Muito legal. Alguém ouviu? Sim, muito, muito interessante. Diferente, né? E deixa eu perguntar se tu sabe das palavras da língua portuguesa que têm origem nas várias etnias indígenas. Tipo, eu sei que pipoca, tatuapé, eu não sei se tu tem conhecimento de palavras que tu possa nos trazer da língua portuguesa que tem essa origem nas línguas indígenas. Aqui no Rio Grande do Sul, algumas cidades, algumas localidades são de língua guarani, a maioria. Então, isso aqui é muito predominante aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a cidade de Quaraí. Quaraí quer dizer sol. Tupaciretã também, alguém conhece Tupaciretã? Sim. Quer dizer a cidade da Mãe de Deus. E Ivoti também quer dizer flor também. Várias cidades aqui do Rio Grande do Sul são de língua guarani. E dependendo das regiões, aí são de outras etnias, tipo, nominadas outras etnias, os nomes. Então, mas aqui no Rio Grande do Sul é muito predominante esses nomes guarani nas localidades. Porque a primeira coisa que o europeu fez quando chegou aqui, digamos, nessa invasão, a primeira coisa que eles foram, tipo, pegar os territórios no seu domínio e renomeá-los de acordo com o seu interesse. Então, mais algumas cidades prevaleceram o nome Guarani, então acho que isso é bem visível para os alunos, para os professores que são interessados em história. Isso é muito legal. Laércio, a gente recebeu aqui por fora, aqui, não nesse chat, um comentário de uma aluna dizendo que ela adoraria aprender Guarani. Acho que muitas pessoas adorariam aprender Guarani, aprender outras línguas. Se uma pessoa tivesse interesse de aprender Guarani, existiria algum lugar onde ela pudesse fazer esse curso? Porque eu não sei se tu concorda comigo quando eu digo que o nosso estado, ele não é feito só de italianos, alemães, ele é feito também de guaranis, de portugueses. Então, muitas vezes a gente vai estudar línguas de outras nações e a gente esquece de estudar a língua da nação que estava aqui. Então, tu sabe se existe algum curso que as pessoas possam fazer se elas querem aprender Guarani, por exemplo? Agora, acho que vai fazer os 2 anos que eu parei de dar aula na Faculdade de Educação da URGS. Acho que quase 2 anos que eu dei aula na Faculdade de Educação. E eu ganhava uma bolsa de extensão para essas aulas. E eu acho que agora, nesse momento, digamos que atual, agora esse contato à distância é mais dificultoso para a gente dar aula, sabe? São algumas coisas que a gente tem que conversar com os alunos cara a cara, ou mostrar aquilo que é assim e que não é assim, ou é assado. Então, acho que nesse momento agora é meio difícil, mas tem professores que de alguma forma passam o que eles querem que eles entendam. Então, mas eu acho meio difícil assim, mais à distância. Assim, eu gosto de uma aula
digamos que presencial, cara a cara com os alunos, porque acho que isso enriquece mais, sabe? É uma outra expectativa, então. E eu acho Se os que. alunos tiverem interesse, podemos passar teu contato, então, caso alguém queira caso alguém queira aprender Guarani, podemos passar teu contato, então, é isso? Depois que acabar a pandemia, claro. Claro. Tá. Claro, Uma à disposição também. que realmente surgiu esse interesse de uma aluna. Deixa eu te perguntar, Claro. ainda sobre a língua Guarani, mas muito mais sobre a cultura agora. Na verdade, duas perguntas em uma. A primeira desculpa a falta de cultura. A língua Guarani, ela é escrita no mesmo alfabeto que a língua portuguesa, ou ela tem um alfabeto próprio, como o russo, por exemplo? E a segunda pergunta o povo Guarani continua cultuando os deuses da mitologia Guarani, ou houve alguma miscigenação e mistura com a cultura católica? Como a gente sabe, tem toda a questão que teve nas missões e tudo mais. Então, quanto da cultura, da mitologia continua viva e quanto não, e quanto foi perdido e virou só história? Então, se tu pudesse me responder essas duas perguntas, se nós ainda temos tempo, eu te agradeço. Claro. Eu tempo até às 11h30, porque depois eu tenho uma atividade também numa outra escola agora. Às 11 horas nós temos a próxima palestrante já. Nós temos mais 7 minutos. Acho que é muito legal essa pergunta, porque eu gosto de falar sobre essas questões, sabe? Porque cada trabalho que a gente faz nas disciplinas, eu foco mais assim nas lutas, nas resistências indígenas, sabe? Quando a gente fala em história indígena aqui do Rio Grande do Sul, dos povos Guarani, Caigangue e tal. E a cultura, os costumes Guarani são passados oralmente, sabe? Oralmente há milênios. Então, dizer que a gente tem uma escrita não seria não é uma verdade. Então, a gente através do tempo a gente vem passando o que a gente sabe para os nossos filhos, futuramente para os netos, através da oralidade. Então, a escrita Guarani foi criada recentemente, acho que foi nos anos, talvez 90, 95, por aí. E a gente usa a ortografia portuguesa para essas palavras Guarani, mas as palavras ou as letras Guarani não existem, porque a gente, como falei antes, a oralidade é muito forte no povo Guarani. Isso é fantástico, muito obrigada. Obrigada por essa explicação. Essa realmente foi um baita aprendizado. E a questão que eu te perguntei, se você falar da mitologia, como é que funciona hoje em dia, se continua a adoração aos deuses da cultura guarani, ou se foi para cultura católica, cristã, etc. Uma coisa interessante, muito interessante de se dizer, especificamente do povo Guarani, é que esse contato com os jesuítas, com o povo europeu que chegaram aqui, digamos que através do tempo, isso foi muito blindado, sabe? O saber, a espiritualidade, a língua, isso foi muito, muito bem elaborado através do tempo, foi muito bem protegido, sabe? Porque até agora a gente fala a nossa língua, até agora a gente cultua nossos deuses, a gente tem nossos rituais, tem as nossas danças, nossos cantos. Então, através do tempo, acho que isso é uma coisa de se enaltecer, de se orgulhar que durante esse tempo a gente protegeu muito bem esse saber milenar, esse costume milenar. Então, acho que esse contato com a sociedade europeia, de alguma forma, nem um pouco, digamos que, estremeceu nossas bases que a gente conhecia há milênios. Então, especificamente falando do povo Guarani, mas a gente sabe que outros povos não foram bem assim, sabe?
digamos que esse contato foi mais massacrante, mais impositivo, então, de alguma forma, houve essa mistura de regiões, de costumes, ou digamos que misturaram-se a outras religiões. Então, acho que isso é muito importante dizer que a cultura guarani, de uma certa forma, foi muito bem protegida, muito bem blindada através do tempo. Então, acho que, falando isso, eu sempre falo que tenho orgulho do povo guarani por ter protegido esse saber que agora eu tenho, que foi passado através dos meus bisavós e meus avós. Então, eu acho que esse contato não prejudicou de nenhuma forma nosso costume de hoje agora. Eu fiquei arrepiada ouvindo o teu relato agora, porque eu acho fantástico quando uma cultura consegue ser mantida. A cultura é uma coisa extremamente importante. Eu vou te lançar mais 2 perguntas, só porque eu realmente fiquei extremamente curiosa. Teu português é perfeito, mas tu foi criado na língua guaranina? Sim. Não. Tu aprendeu português, tu cresceu bilíngue, ou tu foi aprender português quando tu veio para Porto Alegre, ou, enfim, quando tu saiu de dentro do contexto guarani? Só para citar um pouco também de como a gente aprendeu a falar português, algumas lideranças históricas, digamos que o contato com o povo de fora, com a sociedade de fora, entenderam que nossa arma também contra eles seria também aprender o português, aprender as palavras portuguesas, para, de certa forma, se proteger também dessa sociedade que nos impõe muitas coisas. Então, acho que é nesse sentido que a gente aprendeu o português, e a gente agradece também para essas lideranças terem, digamos que, lutado para, de alguma forma, a gente se proteger e buscar nossas demandas, nossos direitos. Então, o português foi nesse objetivo que a gente aprendeu. Mais uma vez me deixou arrepiada com realmente, cada vez, quanto mais tu fala, mais eu acho que os guaranis são absolutamente incríveis. Eu conheço muito pouco sobre, imagino que a maioria também. Então, agora para encerrar, onde é que a gente pode saber mais sobre o povo guarani? Onde é que a gente pode pesquisar? O que seriam? Existem sites, existem museus que a gente possa ir? Ou a gente vai ter que procurar pessoas da etnia guarani para saber mais? Acho que falando sobre isso, acho que tem pouca coisa sobre o povo guarani ainda. A gente vem construindo alguns trabalhos também sobre as questões do povo guarani, sobre suas lutas. A gente vem botando na internet também. Acho que tem pouca coisa, mas digamos que a referência é sempre procurar um aluno, um professor guarani falando sobre, não outras pessoas, ou algo do tipo. Como então, é que a gente pode saber que o professor ou o aluno é guarani? Para que a gente não caia no erro de ouvir a história por outra pessoa que não é a pessoa que está no seu lugar de fala. Sim, isso vem acontecendo bastante também, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lutar sobre isso, para a gente não cair digamos que nessas coisas aí, é perguntar sobre o nome dele também indígena, qual aldeia que ele mora, qual a liderança que vive lá, ou algo do tipo. Isso é muito simples, e o que ele faz na comunidade, qual é o seu papel também. Eu acho que essas perguntas são muito interessantes de se fazer. Perfeito. Laércio, eu vou te perguntar, então, era a última pergunta, mas eu vou te perguntar, qual é teu nome indígena? Meu nome é... Não sei se vocês vão entender agora aí. Tem problema. Eu sempre gosto de fazer a piadinha que meu nome é indígena, sabe? E aí os alunos riem, os professores riem. Tipo, vocês estão vendo o meu nome ali? No final ali? Ou Carai, eu não sei como é que se pronuncia. É Caraí, não é caralho, como diz o professor. E Caraí quer dizer uma coisa? Ele Caraí tem Mirim. Meu sobrenome guarani é Mirim, daí Caraí Mirim. Quer dizer
os caraí, como a gente gosta de chamar esses nomes, que é muito comum também, né, no povo guarani, são pessoas que têm essa facilidade de se comunicar com as pessoas, ou tem esse dom de persuasão com outras pessoas. É nesse sentido que esse nome é dado, porque os nomes dados em Guarani são de acordo com as personalidades das pessoas. Fantástico. Sim, porque não é como no mundo dos não indígenas, onde quando nasce a pessoa já recebe um nome, tipo, no mesmo dia ou antes mesmo, já é escolhido quando a mulher está grávida, mas os nomes Guarani são dados em rituais após 1 ano de vida, 2 anos de vida e tal. E até lá esse bebezinho é chamado de Auaí, que seria um pequeno homem, uma Cunhaí, que seria uma pequena mulher, então até lá é chamado assim. E depois que recebe o nome que é chamado pelo nome Guarani. Se tu me permite, eu gostaria de continuar te chamando de Caraí a partir de agora. Então, Caraí, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por todos os teus esclarecimentos. Eu acho que essa foi uma palestra absolutamente fantástica. É muito triste ter que encerrar, porque tu está nos trazendo coisas que eu estou falando em nome de todos agora, mas se alguém mais quiser se manifestar, fique super à vontade. Tu está nos trazendo coisas que a gente não encontra em livros, que a gente não encontra tanto em sites. Então, muito obrigada, Caraí, por essa explicação sobre os Guaranis, por essa imersão na tua cultura. E o Monteiro Lobato está sempre de braços abertos para te receber e para te ouvir. Tá? Então, muito obrigada pela tua participação. Lá, dá licença. Por favor. Eu gostaria de perguntar como que se diz obrigado em Guarani, porque eu vou pedir que o NOAP, que está quase que 100% presente, depois repita que Vou repetir. Estou emocionada. Por favor, como que se fala obrigado em Guarani? E peço aos alunos que curtiram tanto aqui, porque meu celular bombou durante a reunião, foi sensacional. Eu que agradeço pelo convite, porque, como falei antes, adiante, se vocês quiserem me convidar, se quiserem aturar minha presença, eu estou lá para esclarecer dúvidas, ou para falar sobre curiosidades, ou algo do tipo. Então, esse é o meu papel como professor Guarani, como futuro professor de História. Então, acho que esse é o meu papel. E obrigado em Guarani é Airete. Airete, Caraí. Arete, Airete. turma, por favor. Arete. Arete geral, Manu, que bom. Vamos lá, gente. Vamos ligar as câmeras e fazer um arete. Realmente, o quadro. Professora Jéssica já apareceu aqui. Eu vou só pausar, então. Arete, Caraí. Espero ter falado certo, me perdoa se eu falei errado. Muito obrigada pela sua presença. E eu vou só parar a gravação, porque a gente está fazendo as gravações de cada palestra de uma vez. Tá?